bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o economista Inácio Rodrigues Pereira. O Inácio é formado pela UniOeste, aqui de Francisco Beltrão, especialista em gestão empresarial e, na gestão atual, é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Eu tenho acompanhado as atividades da secretaria, as atividades do Inácio, e ele tem trazido a Beltrão mais questionamentos para deixar a pulga atrás da orelha dos empresários. Recentemente fez um trabalho, um painel muito interessante sobre o futuro do emprego e vem, através da sua secretaria, buscando investimentos, não só para Francisco Beltrão, mas também para outros municípios aqui da região sudoeste do Paraná. Pela visão que ele tem de mercado, uma visão muito interessante, que é realmente colocar o país, que é preciso colocar o país, mas antes de colocar o país debaixo do braço e ir vender esse país lá fora, o Inácio está colocando Beltrão debaixo do braço e vendendo Beltrão para o Brasil e para o mundo, que recentemente também esteve numa viagem internacional, uma viagem de trabalho, visitando Portugal. Então, seja bem-vindo, Inácio. É muito bom tê-lo aqui conosco e queremos aproveitar a tua formação, que você é um economista, entende muito bem de mercado, o que está acontecendo e o que tem chamado a atenção na atual gestão da Prefeitura Municipal é o profissionalismo. Então, vários profissionais, entre eles você, que é um profissional de mercado, atuando numa secretaria tão importante para o município de Francisco Beltrão. Então, qual o teu trabalho à frente da secretaria? O que está te levando a trazer esses questionamentos para os empresários aqui de Beltrão? Então, professor Claudemir, primeiramente é uma satisfação aí fazer parte do programa da Unipar, do programa de vocês. Eu sempre fico assim muito à vontade de debater assuntos como esse, que são assuntos muito pertinentes, assuntos estes que em muitos momentos passam despercebidos, especialmente pela classe empresarial. E como você muito bem colocou, nós temos trazido alguns pontos de vistas um pouquinho diferentes, especialmente no que tange à gestão empresarial e especialmente ao futuro das empresas, o que as nossas empresas estão desenvolvendo em matéria de projetos, em matéria de negócios, de forma com que as empresas elas percebam que toda a evolução, especialmente a evolução tecnológica que está ocorrendo no nosso país, no nosso mundo, a indústria 4.0, as dinâmicas de mercado que estão vindo, a intenção é justamente essa, é despertar esse assunto para as nossas empresas, que elas percebam que elas não são ilhas e que naturalmente elas estejam competitivas aí nesse mercado aí tão profissional como é o mercado atual hoje. Estamos assistindo inclusive a substituição do trabalhador em muitos ramos de negócio. Então, o empresário está procurando isso, substituir realmente, porque apesar da reforma trabalhista, foi uma reforma muito singela pela necessidade do país, então precisamos ampliar essa reforma. Teve a contrapartida que muitos trabalhadores e principalmente sindicatos falaram que essa reforma reduz emprego, e, na verdade, temos que avançar para gerar mais emprego e não é a reforma, a legislação que protegendo o trabalhador que vai gerar emprego. É o que a gente tem visto na Europa. Conseguiram tantos benefícios lá que agora a dificuldade é conseguir empregar a nova geração, que não consegue trabalho. É 20, 25 anos, jovens de 30 anos sem conseguir se recolocar. Então, do lado dos empresários, a gente percebe supermercados colocando os caixas eletrônicos, onde você passa com a mercadoria e não precisa ter o caixa. Pacoteiro já há muito tempo, os mercados já não estão utilizando. E outros setores, como a própria TIM, foi, não foi, eu recebo ligação da TIM
que é um computador conversando comigo, uma secretária eletrônica, fazendo questionamentos, perguntando. Então, do lado do empresário, ele está enxergando. E como que você vê do lado do trabalhador? Veja, esse tipo de questão, na realidade, embora num primeiro momento ela se pareça até traumático para as pessoas, é uma questão que me deixa muito tranquilo, porque na prática, vamos imaginar assim, desde os tempos de Moisés, há 3 ou 4 mil anos atrás até agora, muitas profissões desapareceram, muitas profissões surgiram, a população do planeta ela aumentou exponencialmente e ainda assim há campo de trabalho para todo mundo. O que está ocorrendo agora nos últimos anos, especialmente com a chamada quarta revolução industrial, é que as profissões, ao que se parece, elas estão cada vez menos tendo uma vida útil, porém novas profissões, novos profissionais têm surgido assim a cabo. A grande preocupação que você coloca, e eu pactuo desse mesmo ponto de vista, é que infelizmente no Brasil nós temos uma legislação trabalhista que remete aos tempos ainda de Getúlio Vargas, nos anos 50, e que ela não acompanhou, ela não se modernizou na mesma velocidade com que as empresas e os negócios se modernizaram. Então é claro que talvez para nós isso acaba sendo um pouquinho traumático porque nós ainda estamos passando por um período de turbulência, onde estamos ainda vivendo do passado, porém tentando colocar um pé no futuro. Então, ou seja, nós temos uma legislação ainda arcaica e que ela não contempla mais as dinâmicas de mercado, as dinâmicas das novas profissões, as dinâmicas dos negócios de hoje. E aí sempre existe aquele velho debate e aquela velha discussão. O que nós estamos fazendo? Estamos retirando direitos ou simplesmente há um protecionismo empresarial ou um protecionismo das classes trabalhadoras? O que nós não podemos é justamente entrar nesse mérito, ou seja, eu não estou entrando no mérito de gostar ou não gostar. Eu estou entrando no mérito que isto é um fato e que nós precisamos lidar com isso. Caso contrário, infelizmente as nossas empresas elas continuarão perdendo competitividade, os nossos trabalhadores eles não estão se preparando na velocidade que se espera e nós temos exemplos aqui mesmo em Francisco Beltrão, empresas indo abrir unidades no Paraguai, por exemplo, aqui perto, pelos incentivos fiscais que aquele país oferece, pelos incentivos da diminuição dos encargos sobre as folhas de pagamento de quem trabalha naquele país. E nós aqui ainda ficamos discutindo projetos que infelizmente não atendem mais à realidade de mercado. E como eu falei inicialmente, as nossas empresas elas não vivem em ilhas, o nosso país ele não vive em ilhas. Se nós queremos realmente preservar postos de trabalho, nós temos que criar um ambiente favorável onde as nossas empresas elas sejam competitivas, para que elas possam tanto atender as expectativas do mercado interno, caso contrário a China e demais países vão suprir essa deficiência, e muito menos poderemos atender a expectativa do mercado externo. E para isso nós temos que sim fazer a lição de casa, e aí entramos naquele velho mérito. Vamos ficar batendo em algo que infelizmente já não atende mais a expectativa, ou nós vamos realmente encarar isso com maturidade, que talvez seja esse o grande problema hoje do sistema político brasileiro. Não há uma maturidade das pessoas para discutir abertamente uma questão tão importante e que remete, na prática, no dia a dia do povo brasileiro. Francisco Beltrão é um município que tem aí 81 mil habitantes. Quando você pega o sudoeste inteiro, vai para uma população em torno de 300 mil. 42 municípios, chegamos aí a 320 mil habitantes. Como sobreviver em um município pequeno, com problemas que a gente tem de logística? Como que o poder público, no qual neste momento você está inserido, se articula para resolver isso? Porque você precisa atrair novos investidores, novas empresas para o município. E ao mesmo tempo você enfrenta um grande problema que é o problema logístico. Sim. Nós não temos
um aeroporto na cidade de Beltrão? Porque também não comporta um aeroporto de grande porte no município de 80 mil habitantes, tendo Pato Branco também, que é um município similar em população, a 50 quilômetros. Como que o poder público no qual você está inserido enxerga isso? Veja, se nós queremos obter resultados diferentes, especialmente resultados melhores, nós também precisamos deixar de fazer as mesmas coisas. Ou seja, a questão da infraestrutura, a questão logística, é uma questão que já vem, eu acompanho muitos debates, especialmente na Associação de Municípios aqui do Sudoeste, já de 15, 20 anos que se fala em aeroporto regional, se fala em estradas de ferro, se fala em duplicação de rodovias. No entanto, isso não sai do campo da discussão. E isso nos aflige muito, por quê? Porque hoje o município de Francisco Beltrão, a gestão que hoje entrou, que está à frente do município, ela tem privilegiado muito essas questões, de ter pessoas técnicas, pessoas com perfil para ocupar os determinados cargos, e que automaticamente isso reflete nos resultados que felizmente Francisco Beltrão está tendo, por exemplo, na geração de empregos. Entretanto, a questão logística realmente talvez o maior gargalo que o município de Francisco Beltrão e a região sudoeste encara hoje, porque ela está numa outra extremidade do estado do Paraná. Porém, professor Claudemir, é importante que nós podemos também trazer isso a nosso favor. Ou seja, nós estamos na fronteira praticamente com a Argentina, nós estamos praticamente na fronteira com o Paraguai. Então, ou seja, as nossas empresas, a classe empresarial, a gestão de negócios, ela pode muito bem explorar, por exemplo, as práticas de comércio exterior, porque logisticamente falando, nós estamos entre o Pacífico e o Atlântico. Então, nós temos um potencial muito grande, mas que ainda, me parece, os municípios ainda não se despertaram para essa variável, esse fator que nos favorece, mas que ainda me parece que se pensa muito nos grandes centros, nos grandes mercados, sendo que logisticamente falando nós estamos muito bem localizados. O que nós precisamos agora é sair do campo da discussão e trazer esse fator que nesse momento é desfavorável para um fator amplamente favorável, que é a questão logística. Nós estamos geograficamente muito bem localizados. O que nós precisamos agora é explorar esse fator geográfico a nosso favor. Então, o que precisamos, em resumo, estamos numa grande avenida. Precisamos olhar para frente e parar de olhar no retrovisor. Não há dúvidas disso, né? Então, fique conosco, que no próximo bloco vamos continuar discutindo aqui com o economista Inácio, que é secretário do município aqui de Francisco Beltrão. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios.
retomamos a nossa conversa com o economista Inácio, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico aqui da cidade de Francisco Beltrão. Um dos pontos que ele chamou a atenção é de olhar no horizonte, olhar para frente. Nessa área, justamente da tua secretaria, chama a atenção que Francisco Beltrão, Pato Branco, 2 vizinhos aqui no sudoeste do Paraná, tem isenção fiscal para empresas da área de tecnologia, desenvolvimento de software. Como que você tem trabalhado isso na secretaria? Então, professor, essa lei é uma lei estadual que oferece um subsídio de até 80% do ICMS, do Imposto Estadual, para os municípios, esses 3 municípios que você colocou, mas especialmente em Francisco Beltrão, nós temos feito um trabalho no sentido que todas as empresas de base tecnológica, seja a fabricação de software, seja na área de automação industrial, seja na área de componentes eletrônicos, elas podem sim utilizar desse subsídio fiscal, o que naturalmente torna elas muito mais competitivas. Até para que o telespectador entenda, por exemplo, numa operação de mercado, R$300 mil, onde o imposto estadual seria na faixa de 54 mil, com esse benefício fiscal, a empresa instalada em Francisco Beltrão, essa base de cálculo cai para menos de 12 mil reais. Então são mais de 40 mil reais de subsídio fiscal numa simples operação de mercado. Então isso torna a empresa instalada aqui no município de Francisco Beltrão muito mais competitiva e, claro, permite com que um segmento tão importante que é a tecnologia possa ser muito bem fomentada aqui no município. Então o que nós estamos fazendo é justamente mostrar para as empresas, e hoje nós também temos que ser franco, pela própria situação com que o país vive, das incertezas políticas, das incertezas econômicas, você encontrar empresários dispostos a investir num momento de tanta intempérie como esse, não é uma missão, não é uma tarefa nada fácil. Entretanto, existe o outro aspecto, que toda e qualquer crise econômica e mesmo política, ela é sazonal, ela é cíclica, de tempos em tempos ela aparece e desaparece. Então, na realidade, esse sim é o momento das empresas se prepararem, das empresas investirem, de forma que quando esse período, esse ciclo dessas intempéries venha a passar essa turbulência, as empresas elas estejam já preparadas e automaticamente consigam aí competir nesse mercado aí da tecnologia, que é um mercado assim amplo. A tecnologia, eu costumo sempre falar, ela é algo transversal, ela atua em todos os segmentos de negócio, seja do parafuso ao foguete. Então é fundamental que as empresas, elas nesse momento de turbulência, elas sim invistam, sim se preparem, que com certeza a partir do momento que esse período passar, essa crise ser superada, elas já estejam prontas para competir nesse mercado. Sim, porque não dá para mim investir quando melhorar. Porque o investimento normalmente demora 1 ano, quer dizer, eu deixo de aproveitar o ciclo de melhora da economia, então eu preciso me antecipar. Mas realmente, Inácio, chama atenção nesse cálculo que você demonstrou, de 300 mil de investimento, em função da isenção, o investidor ganharia aí 40 mil de subsídio. Eu queria ter um pouquinho mais de informação sobre isso. Hoje assim, o que essa legislação é uma legislação que ela contempla apenas esses municípios do Sudoeste, ou seja, municípios vizinhos ao nosso não têm esse benefício. Então ela compreende basicamente o quê? As empresas, por exemplo, fabricantes de placas, fabricantes de transistores, de componentes eletrônicos, fabricantes de máquinas. Nós temos em Francisco Beltrão hoje várias empresas do segmento de automação industrial, por exemplo. Nós falávamos, inclusive, no bloco anterior do futuro das profissões, o que as profissões estão aí sofrendo com as mudanças tecnológicas. E, na realidade, hoje mesmo em Francisco Beltrão, nós temos algumas empresas que atuam nesse ramo que fazem exatamente isso. Coloca a máquina
no lugar do cidadão, no lugar da pessoa. Então, ou seja, nós aqui, inclusive, somos um município que acaba por fomentar isso, mas não porque nós queremos. Eu, na realidade, professor Claudemir, eu fico muito feliz com uma situação como essa. Em um momento eu falava justamente para um grupo de alunos de uma outra universidade que quando o Henry Ford criou o carro, muitos fabricantes de charretes, muitos ferreiros ficaram desempregados. Porém, surgiu o mecânico. Então, ou seja, surgiram novas profissões com isso. E a automação, ela vem também de encontro a essa situação. Ou seja, se uma máquina ela vem a substituir uma determinada mão de obra, fatalmente novos profissionais vão surgir para poder fazer a manutenção desse equipamento, para criar novos equipamentos. As engenharias, eu costumo falar, sempre são verdadeiras fábricas de projetos. Então, eu fico muito feliz, inclusive, quando a Unipar coloca uma série de cursos voltados às engenharias e às exatas, porque a própria engenharia, professor, ela tem uma ligação muito próxima com essa questão dos benefícios fiscais que as empresas de base tecnológica se instalam em Francisco Beltrão, porque são esses os profissionais que acabam por abastecer empresas, por exemplo, com esse perfil. Realmente é enxergar além do horizonte. Em Francisco Beltrão e na região, temos empresas que têm o Brasil como mercado e o mundo. Citando algumas, tem a Marel, Alcaste, vizinho de nós, tem a própria MTA, BRF, a Inviolável, que tem franquias no Brasil inteiro. Então, realmente, sempre me chamou muito a atenção em Francisco Beltrão da potencialidade da cidade em criar empresa, e mais do que isso, o investidor copia um pouco o perfil do catarinense, que estamos aqui na divisa, que ele fatura, ganha dinheiro, mas ele investe na cidade, investe nos municípios, não só Francisco Beltrão, mas nos municípios do sudoeste do Paraná. E em termos da política regional, vamos falar regional, depois a política local. O trabalho do gestor municipal, que eu destaquei no início da nossa conversa, que é realmente se destacar, o perfil técnico que a atual gestão tem, são justamente secretários técnicos atuando dentro do que sabem, não tenho políticos assumindo secretaria. Isso tem feito e muita diferença no nosso município, não tem? Na realidade, essa sua pergunta, eu fico até meio embaraçado em responder, porque eu sou suspeito em falar. Mas em conversas com a própria comunidade, falando do meu caso, com a comunidade empresarial, nos parece sim que essa gestão ela tem correspondido. O aspecto político, naturalmente, o prefeito, o vice-prefeito, eles acabam de fato por assumir isso, deixando aos gestores das secretarias, aos secretários e diretores, o papel realmente de fazer a coisa acontecer. Mas claro, sempre também com a visão política, porque toda e qualquer ação ela reflete politicamente, mas acima de tudo o que se percebe um pouco é isso. Isso, professor Claudemir, eu me atrevo a dizer que acaba sendo também uma maturidade da gestão pública, porque até em anos passados, até um passado não muito distante, apenas o olhar político era consultado para se tomar as decisões. E se esquece muitas vezes do resultado disso. E o que Francisco Beltrão tem feito é indo à contramão dessa tendência, ou seja, colocar pessoas realmente com qualificação para ocupar os cargos estratégicos, mas sempre com a visão política, de forma com que o trabalho ele aconteça e que politicamente o município ele se sobressaia, ele possa aí ter os resultados que se espera. E indo ao encontro, a gestão indo ao encontro da necessidade da população e dos empresários, porque a exemplo disso, o trabalho sendo feito em asfaltar o caminho para as empresas também, a questão do contorno, que é muito importante, sim, tirar o grande fluxo de veículos pesados
do centro da cidade, pelas grandes empresas que temos instaladas aqui em Francisco Beltrão. Então, realmente é de se destacar, porque a gente percebe quando a gente tem um prefeito político, mas que conhece a região como ninguém, porque é historiador, um vice-prefeito extremamente técnico, que é formado em ciências contábeis e em direito, é um dos contadores mais tradicionais da cidade e da região, que tem realmente assumido o papel que cabe ao gestor público, aos gestores públicos, atender às necessidades da população. É o que a gente espera, é o que a gente quer. Recentemente, você esteve visitando Portugal, fez uma visita técnica e te chamou a atenção alguns detalhes em Portugal, porque Portugal é um território pequeno frente aos outros países, passa por alguns problemas, que é geração de emprego, renda, PIB, porque o que Portugal produz para o mundo. Então chama realmente atenção, porque é um país bem menor, que já colonizou o Brasil, foi o grande colonizador do Brasil, mas o que você trouxe de experiência? Eu sei que você levou o case Beltrão para Portugal. E o que você trouxe de interessante de Portugal para a nossa região? Na realidade você fez várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas, primeiro de tudo, o que chama a atenção, falando especificamente de Portugal e da Europa. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu vou para aquele local, mas o que chama a atenção especificamente de Portugal é algo que nós brasileiros ainda não nos apercebemos. É bastante comum você encontrar qualquer português, e qualquer mesmo, que domine um segundo idioma, um terceiro idioma. E por que disso? Justamente pela escassez, e isso é um dos temas da própria economia, com que o país vive. É um país de 600 quilômetros de comprimento por uns 100, 150 de largura, onde de um lado eles caem na água, caem no oceano, e ao lado eles já precisam falar espanhol. Com mais uns 500 ou 600 quilômetros, eles já precisam falar francês. Andando mais um pouco, precisam falar alemão, falar inglês, falar árabe para baixo. Mais para frente, falar o grego, falar o italiano, falar aqueles idiomas do leste europeu. Então, ou seja, por necessidade, o povo português ele precisa dominar um segundo, um terceiro idioma. É muito comum você encontrar pessoas que dominam o inglês e já aí com um fluente francês, um fluente alemão. E nós aqui no Brasil estamos talvez dormindo em berço esplêndido, fazemos 6, 7, 8 mil quilômetros aí falando português com as suas variações do idioma, e aqui ao lado arranhamos um espanhol, sequer dominamos o idioma. Por quê? Porque felizmente, podemos falar assim, o Brasil ainda é um país de muita abundância, mas isso também acaba nos colocando numa posição, numa zona de conforto muito grande, professor, e que isso nos preocupa, porque nós não estamos percebendo que o Brasil não é uma ilha. Nós sofremos diariamente os impactos da influência chinesa, da influência americana, e nós ainda acreditamos que da maneira com que está, a coisa funciona muito bem. Então o primeiro aspecto que eu trago de lá é justamente isso, a necessidade básica hoje, de você dominar um segundo, um terceiro idioma. Na sequência, claro, a questão da própria qualidade no que você faz. Então Portugal, ao contrário das piadas que se ouve por aí, é um povo sim muito inteligente. Porém, eles sofrem justamente com essa escassez territorial, eles não têm espaço para expandir os seus negócios. Então tudo que é feito em Portugal pode ser grande para eles, mas numa escala brasileira acaba sendo insignificante. Por isso que é um país que tem muitos desafios na sua economia, especialmente no setor produtivo, de forma com que eles possam ser competitivos. Algo que nos chama a atenção, por exemplo, em Portugal, são as engenharias. Os melhores engenheiros europeus, boa parte são portugueses. Então, ou seja, talvez isso seja fruto dessa necessidade de você se sobressair, por exemplo, a Alemanha, a França e a Inglaterra, que são as grandes economias europeias, e para você fazer frente a isso, você precisa tirar aquela energia, de muitas vezes onde você não tem, para que você possa fazer frente. Então, o primeiro aspecto, eu diria, que essa escassez ou essa falta de escala portuguesa
faz com que eles, de alguma maneira, eles tentem se sobressair ao mercado. Agora, claro, existem variações lá que nós não sofremos aqui no Brasil, que isso também nós precisamos pesar nessa balança. Porém, nós também levamos Francisco Beltrão para aquele país de forma para mostrar aos portugueses o que um município aí com seus 80, 90 mil habitantes pode fazer frente a grandes metrópoles, uma Curitiba, uma São Paulo, que isso também é muito interessante. Só a cidade de São Paulo dá a população de Portugal. Então, então eles enxergam nisso também, que nós aqui também temos grandes desafios. E o que nós fomos na prática a Portugal nesse último mês aí, foi justamente também ser uma fonte inspiradora para eles, para mostrar que por menor que você seja, você consegue sim, com muita habilidade, com muita competência, você consegue sim também fazer frente a grandes economias. Então esse é um pouco do que nós conseguimos levar e trazer de lá. Então, em primeiro lugar, temos que realmente acreditar. Inácio, muito obrigado pela sua presença conosco. Não tenho dúvida que teremos outras oportunidades de trazê-lo para conversar com você, trazer novidades, mostrar, divulgar o sudoeste do Paraná, divulgar Francisco Beltrão para o Brasil e para o mundo. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.